Senhor, nós continuamos orando, pedindo que o Senhor nos conduza à libertação plena. Renunciamos, Senhor, toda a obra dessas fortalezas que prendem, que atacam e que atam a vida das pessoas. Nós queremos, em Cristo Jesus, tomar posse da obra da cruz que foi conquistada por nós naquela cruz. Nós queremos nos apropriar de toda a potência do Espírito Santo que nos livra de todas as maldições. Senhor, nós nos agarramos nessa palavra, que em Ti temos libertação, e não só nos agarramos, nós tomamos posse e aplicamos em nós, pedindo, Senhor, que o Senhor conduza-nos sobre esse fundamento que é a obra da cruz e a obra de Cristo na cruz. Nós declaramos que nos apropriamos das heranças, nos apropriamos dos resgates, nós nos apropriamos de toda herança que foi conquistada por Jesus. Em Cristo Jesus, nós entramos agora e declaramos que todas as coisas que foram edificadas nas trevas pelas gerações e em dimensões sejam destruídos, sejam anulados, nós decretamos que sejam derrubados, e em Ti, Senhor, nós nos apropriamos da plena libertação. Tudo que nos trava seja repreendido agora, tudo que nos segura seja cancelado agora, tudo que nos rouba seja agora desativado, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Amém, queridos? Estamos falando, então, das obras, das fortalezas da idolatria. Uma das coisas que eu sempre falo, nós levamos pouco a sério essa fortaleza. Eu já ouvi muita gente falando, olha, a pessoa se envolveu com feitiçaria, uau! E você, não, eu só era católico. Então, assim, a gente olha como que isso daí não tem nada a ver, não, eu só era católico, só não fiz nada de errado, não fiz muita coisa de errado, não. Só me afundei nas rezas, nos pactos e nos altares da idolatria. Só isso, só. Irmão, e você esquece que só isso é porque vem a ira de Deus nos altares da idolatria. Todo altar de idolatria, todo ídolo que levantamos, isso é uma afronta ao nosso Deus. O primeiro mandamento é: não fará imagem de escultura e nem cultuará a elas. Eu creio que isso foi no terceiro concílio, depois eu vou pegar certinho, mas acho que, se não falha a memória, foi o terceiro concílio, ou quarto concílio que existiu da igreja. Lembrando que concílios eram um ajuntamento dos mestres, dos doutores da época, onde eles se juntavam para resolver alguns problemas dentro da igreja. E dentro desses concílios, e um deles, então, onde eles separaram o que era honrar e idolatrar uma imagem. Então, para eles, então, agora, dentro de um concílio, eles resolveram como igreja que a diferença entre você honrar uma imagem, honrar um ídolo, e você adorar e venerar um ídolo. Então, agora, eles poderiam ter ídolos que eles não estavam mais idolatrando, eles estavam só honrando a memória desses homens e mulheres que foram abençoados, assim dizendo. E isso faz com que houvesse, então, uma cultura de nada a ver, eu só estou aqui honrando, né? Eu só estou aqui fazendo uma memória, só fazendo uma lembrança, e isso não é um altar, ou não é uma idolatria, não é uma veneração. Nós precisamos, então, entender, queridos, com muita seriedade, que todos os pactos feitos, que todas as alianças feitas, que todos os decretos feitos, que todas as ofertas feitas dentro desses contextos pode trazer sérias implicações na tua vida espiritual. Por isso, nós estamos chamando os irmãos para um tempo de arrependimento profundo, dizendo: irmãos, nós precisamos, com muita violência, sair desses lugares. Muitos irmãos estão sendo roubados, muitas pessoas estão sendo
totalmente roubadas na sua herança e na sua fé, sendo também, como que eu posso dizer aqui, estando debaixo de muita maldição e não sabe o porquê, e fala, mas eu não me envolvi com nada de errado, eu me envolvi com nada que tivesse, nada, eu sempre fui uma pessoa muito religiosa, né? Eu sempre tive dentro da igreja, eu era católico e aí eu passei agora a ser crente. Só isso que eu fiz. Bom, só isso você pode ter estragado a tua geração inteira ou você vir herdando aí esses estragos na tua geração. Então não podemos brincar com esse tipo de situação. Até porque o Senhor diz da grande Babilônia, né, da grande Babilônia, da meretriz, que é essa onda do catolicismo. Porque a aparência é boa. Eu não estou dizendo das pessoas que frequentam. Preste atenção, querido. Eu estou falando do sistema. Amém? Senão, eu falo porque isso daqui depois vai para o YouTube. Então, assim, não estamos falando de pessoas que estão ali. Nós estamos dizendo de sistema. Como eu falo, por exemplo, a gente falando do protestantismo que tem se corrompido, não falamos de pessoas, falamos de sistemas. Então, dentro desses sistemas, nós vamos ver algo terrível, algo que engendra uma maldição terrível. Bem, paramos aqui, falamos a respeito que é a fortaleza da idolatria, que seria a fortaleza de Roma, Egito e Portugal, segurado por 3 principados, que seria Tamuz, Oxalufã, que seria o Sagrado Coração de Jesus, e o Divino Espírito Santo, que também é uma entidade, onde eu falei que nós vamos tratar isso um pouco mais específico com o apóstolo Joseí, que ele vai ministrar a respeito disso. Amém? Falamos também de alguns fundamentos ontem e hoje nós queremos continuar nos fundamentos, mas lembrando que toda a base do catolicismo, toda a base da idolatria, na verdade, agora tira catolicismo, porque a idolatria vai por todos os níveis, ele é o humanismo. Ele flui dentro do humanismo. É o homem sendo a sua própria fonte espiritual. Como diz a palavra, eu pego uma madeira, faço um ídolo, e o que sobrou dela eu jogo no fogo para me esquentar e fazer minha comida. Então, é o homem sendo o agente criativo de toda a sua fé. O homem tendo essa regência criativa. Então, isso é humanismo. Amém? Um outro ponto é toda a fortaleza da idolatria, ela é pautada na carência afetiva. São as prisões afetivas. Toda idolatria faz com que a alma da pessoa esteja presa junto com os ídolos, ou seja, se torna uma prisão. Então, aqueles que entraram dentro das maldições ou das fortalezas da idolatria, normalmente vai fluir com muita prisão afetiva, vai ter muita ferida de rejeição. Por que ferida de rejeição? Porque a única coisa, querido, que quebra essas características da nossa vida é o espírito de paternidade. É quando nós quebramos o espírito de órfão que nós passamos a fluir, então, no espírito de paternidade. E quando nós fluímos nesse espírito de paternidade, nós saímos dessas carências afetivas. Mas, se estamos presos nas fortalezas da idolatria, então não conseguiremos fluir no espírito de paternidade. Ou seja, estaremos sendo órfãos. E como órfão, nós nunca alcançaremos a plenitude emocional. Então, se você entrou dentro das fortalezas da idolatria, provavelmente também você vai estar preso no espírito da bastardia e no espírito da orfandade. Eu vejo muitas pessoas falando, olha, eu quero sair do espírito da orfandade, eu quero sair do espírito da orfandade. Sim, você só vai sair do espírito da orfandade se você também se desligar por completo do espírito da idolatria.
ou seja, das fortalezas da idolatria. A fortaleza da idolatria é que segura as pessoas dentro da fortaleza da orfandade. Então, quais são a base? Como diz, prisão afetiva, rejeição, carência, solidão e entrega do coração às paixões. Então, as pessoas sempre vão viver isso, sempre vivendo nessas entregas e nessas buscas emocionais, tentando satisfazer um vazio. Isso é, muitas vezes, fundamento ou consequência de uma fortaleza da idolatria. Porque as pessoas, como diz, estão presas no espírito da orfandade. O pai está longe, porque dentro da idolatria, Deus se afasta. Deus, ele é bem claro com isso. Não faça imagem. Você quer aborrecer Deus, é idolatria de qualquer nível ou de qualquer espécie. Quando você troca Deus por qualquer outra coisa, você então levantou um ídolo. E quando você levantou um ídolo, você criou um afastamento entre você e Deus. E sem Deus, com o espírito de paternidade dele, ou seja, Deus lançando o espírito da paternidade, nós vamos estar regidos pelo espírito da orfandade. E aí começa todos os problemas do ser humano. E, em suma, os problemas do ser humano está ligado à afetividade. Amém? Também a prostituição, o adultério, ao suicídio, ou seja, tudo está ligado a isso. Todas essas carências que as pessoas essas carências que as pessoas têm de ser preenchida. Uma outra base que nós precisamos entender, que também está ligado, ou seja, a fortaleza da idolatria também está ligado, depois nós vamos falar um pouco específico disso, mas está ligado, também é a maçonaria. Então preste atenção, queridos, também é algo que está ligado à fortaleza da idolatria. Como eu vejo crentes que dizem, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Que até que, por sinal, que existem pastores e líderes de grandes denominações que também fluem dentro da maçonaria. Ou seja, por quê? Porque a maçonaria é uma filosofia, não é uma religião. Né? Segundo eles, é uma filosofia. Para que se entre na maçonaria, tem que também ter uma religião. Então tem que ser católico, espírita, ou evangélico, ou qualquer outra coisa, para poder entrar nessas sociedades secretas. Isso depois nós vamos tratar um pouquinho mais separado, as obras da maçonaria, as fortalezas da maçonaria. Mas, sim, tem a perversão faz parte, a gente vai tratar daqui a pouco também. Mas as fortalezas da maçonaria a gente vai tratar um pouco mais específico depois. Mas também, querido, está ligado. Veja, olha para que você entenda. O segundo concílio da igreja, chamado Concílio de Nicéia, ele foi o primeiro concílio ecumênico da igreja. Nós precisamos quebrar uma filosofia que está dentro de nós do ecumenismo. Eu tenho tratado isso na semana passada e para essas semanas eu tenho falado um pouco sobre isso, sobre a atmosfera que está sobre a igreja do último século. Lembrando que as 7 igrejas, elas foram uma vertente de 7 tempos dado à igreja, ou 7 tempos dado à igreja vivente no mundo, ou seja, na terra. Então, é como que o Senhor falasse de 7 tempos. Então, a gente vai ver, sim, 7 igrejas que eram de lugares da Ásia, porém, nós também vamos ver 7 tempos, 7 dispensação revelado ali nas 7 igrejas. Então, a primeira igreja falava, então, a igreja do primeiro século, e ali foi colocada de tempos. Então, a gente vai ver que a última igreja é a igreja dos últimos tempos, a igreja do arrebatamento.
E quando nós olhamos para a última igreja, você vai ver uma da principal frequência da última igreja seria a igreja que a igreja que é morna, a igreja que não é decisiva, a igreja que não é relevante, a igreja que não tem um posicionamento. É uma igreja morna. O que é morna? Morna é uma pessoa que pode ser identificado como frio e pode ser identificado como quente. Porque o morno tá meio quente ou tá meio frio. O morno é isso. Você pode identificar e falar assim, tá quente? Não, tá morno. Ou seja, tá esfriando. Ou, e aí, tá frio? Não, tá ficando quente, tá morno. Ou seja, ele tá sempre no meio. Ele não é, ele pode ser identificado como uma pessoa que está esfriando ou uma pessoa que está esquentando. Tá morto, tá no meio. Isso não fala somente de uma fé. Eu comecei a pensar nisso e nós vemos que não fala somente de uma fé. Ele fala de uma ideologia, a ideologia do conformismo. Então veja, querido, por exemplo, coisas que nós tratamos as gerações passadas que era inaceitável, hoje aceitamos. Tratamos alguns pontos nessas temporadas, e eu falei, por exemplo, de algumas atitudes do ser humano que a gente fala assim, ó, o negócio é o seguinte, eu não faço, mas também não podemos julgar quem faz. Não é assim? Eu não faço, mas também não julgamos quem faz. Isso é a mornidão, porque já não temos mais uma palavra decisiva. Não, está errado, a Bíblia diz que está errado. Eu posso até amar esse ser humano, mas eu estou totalmente repudiando a prática desse ser humano. Está errado. A gente não tem mais essa decisão, a gente agora está na mornidão. Não, isso aí tanto faz. Não, eu prefiro não fazer. Quantos temas nós estamos abordando nessa mornidão? Pois bem, observa que todo católico, estou colocando agora na questão do catolicismo, ele também aceita o espiritismo, a maçonaria, tem uns que são candomblé. Por quê? Porque isso é o ecumenismo. O que é o ecumenismo? Cada um tem a sua fé, mas no fim, você precisa ter uma fé, porque todos os caminhos nos levam a Deus. Você entendeu aqui o ecumenismo? Cada um tem a sua fé. Você pode ter a tua fé, eu tenho a minha fé, e nós somos irmãos. Por quê? Porque todos os caminhos nos levam a Deus. Essa é a fala do ecumenismo. Não, querido, existe um caminho. Jesus é o caminho. E sem Jesus, ninguém chega a Deus, ninguém se comunica com Deus e ninguém pode entrar na presença de Deus. Então, tire da tua vida, porque eu estou falando aqui, queridos, de fortalezas da idolatria que muitas vezes está dentro da nossa cabeça. Não, a gente não pode fazer isso, a gente não pode fazer aquilo, no sentido, não, olha, é só Deus que vai fazer isso. Não, querido, é muito bem claro. Se você não está somente em Cristo, você está fora do reino. O evangelho não é inclusivista. O evangelho de Deus é exclusivista. Entenda isso. Eu não tenho medo de falar isso, querido. O evangelho de Deus não inclui todo mundo. Jesus diz o seguinte: se você quer ser meu discípulo, tome a tua cruz, negue a si mesmo e me siga. Então já não é para todo mundo. Ontem estava ministrando, né, em Vilhena, e se você vê as 7 cartas de Apocalipse, ela só está dizendo o seguinte: ao vencedor. Cada igreja ele termina dizendo ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor. Então, queridos, não é para todos, é para os que vencerem. Somente isso. Então, essa ideia ecumênica tem que sair da tua cabeça. Porque essa ideia ecumênica, ele vai gerar uma questão que vai te fazer se conformar com situações e aí você vai ficar preso na atmosfera da idolatria, porque a idolatria cada um pode ter os seus ídolos. No final, esses ídolos nos levarão a Deus. Entendeu aqui? Se você, por exemplo, quando nós falamos, olha para você ver como que isso é forte. Quando nós falamos, voltamos para o catolicismo. Tudo é igreja católica. Certo? Certo.
mas em um lugar é da Fátima, o outro é do João, o outro é do Antônio, o outro é do Pedro, o outro é da Maria, o outro é da Conceição, a outra é do Coração de Jesus, da outra é do Divino sei das quantas, o outro... Ou seja, cada uma é única, porém é ecumênica. Seja, você crê no João, eu creio no sei quem, o outro crê no sei na onde, o outro crê, mas no final tudo isso nos leva a Deus. Amém? Então, queridos, nós temos que quebrar essas dubiedades, esses caminhos que criamos para Deus. Não existe caminhos, existe um caminho, Jesus. Existe, na verdade, o caminho, Jesus. Não é nem um, é o único, é o caminho que nos leva. Então, toda fonte de espiritualidade você tem que quebrar, porque a única fonte é Jesus. Veja, todo culto católico é um culto espírita. Todo culto e toda celebração católica é uma celebração espírita. Por quê? Qual é o começo da celebração ou de uma missa? São as... como que eu posso dizer? São as intenções do culto. Esse culto é pela vida do fulano, pela vida do ciclano, pela alma do Beltrano, pela alma do outro. Ou seja, irmão, quem ora e quem se comunica com os mortos são os espíritas. Então, toda celebração romana é também uma celebração espírita. Então, se você fez parte do romanismo, também você fez parte do espiritismo. Ou seja, você fluía na mesma vertente. Ah, não, eu nunca mexi com isso. Como diz, né? Eu nunca fui no centro de macumba, eu nunca fui espírita. Tudo bem, você já foi da igreja romana, então você também era espírita. Você também era espírita, ou seja, você fluía aí de uma maneira sobrenatural e estava simplesmente de boa, né? Próximo, fundamento, próxima coisa. Não sei se você já parou para pensar, mas das guerras que mais matou gente, no sentido guerras sem ser declaradas, a Primeira e Segunda Guerra, nós vamos ver que é o quê? É as perseguições, até mesmo dos templários e da Igreja Católica. O assassinato, que nós falamos ali daquela caça, daquelas guerras que houveram, das cruzadas, aonde havia massacre de família inteira, havia massacre de pessoas por causa do catolicismo, ou seja, tinha que ser cristão. Então, se você não é cristão, você morre. Se você não está fluindo do cristianismo, você vai morrer. E ali, então, houve nessas cruzadas diversos assassinatos. Agora, mas apóstolo, eu não tenho nada a ver com isso, graças a Deus. Não, querido, se você fez parte dessa entidade, você tem tudo a ver com isso. Tudo. Tudo a ver por quê? Porque esse é o pecado constitucional. Você tem que entender, queridos, que existe algo que precisa ser entendido muito, muito fortemente. O Senhor fala, a gente falou esses tempos atrás a respeito disso, eu estou voltando de novo. O Senhor fala de ofertas que eram dadas por causa do pecado. E ele diz assim: quando um sacerdote pecar, ofereça o sacrifício de um novilho. Quando um líder pecar, ofereça o sacrifício de um bode. E quando o irmão pecar da congregação, traga o sacrifício de arrependimento. Veja que o Senhor, ele define 3 tipos de oferta para 3 tipos de pessoas: os sacerdotes, os líderes e o povo. Por que o Senhor traz isso? Porque todas as pessoas que estão dentro de um contexto de autoridade, eles influenciam e trazem uma influência sobre a igreja. Então aqui, queridos, eu vou dizer agora não só o catolicismo,
Mas todo pai de uma igreja, entende o que eu estou dizendo? Todo pai de uma igreja, quando ele estabelece uma vida de pecado, ele estabelece o altar da idolatria. Por isso, tem que se sacrificar o bezerro. Bezerro vai falar de quê? De idolatria. O sacrifício do bezerro era o sacrifício dado por um pastor, vou dizer aqui, ou um pai de uma igreja, ou uma pessoa que está na cúpula, na liderança, na cabeça de uma igreja. Se ele entrou na prática do pecado, toda a igreja entrou na atmosfera de idolatria, na atmosfera da religião. 2. Não foi o pastor titular que pecou. Foi os auxiliares. Foi as pessoas que estão auxiliando os líderes. Todas as vezes que começa a ter pecado de líderes, então haverá uma atmosfera de feitiçaria. Por isso, oferte o bode. O bode vai falar da feitiçaria. E quando um irmão pecar somente, esse pecado se torna o pecado do irmão, que ele tem que se arrepender. Então, muitas pessoas vieram de instituições aonde as lideranças viviam debaixo do pecado. E também, por estar ligado a esse corpo, então se ligou à atmosfera da idolatria. Mas nós falamos, por exemplo, nós falamos da igreja de Roma, onde derramou muito sangue. Então nós temos que pedir muito perdão pelo sangue derramado. Próximo. O canibalismo. O canibalismo também é uma fortaleza estabelecida dentro da idolatria. O que seria o canibalismo? O canibalismo é comer o coração dos vencidos. Tem o canibalismo físico, mas tem também o canibalismo espiritual. É onde eu tenho que comer ou devorar as pessoas que eu sinto que são os meus concorrentes ou os meus adversários. Como nós vemos isso dentro de igrejas que estão buscando crescimentos extraordinários, aonde eu tenho que destruir todos os meus adversários, aonde eu tenho que derrubar tudo, porque eu tenho que ser a melhor e a maior igreja, eu tenho que ser a igreja mais influente, então eu tenho que derrubar todo mundo para permanecer. Isso é fortaleza da idolatria. Isso é fortaleza da idolatria, querido. Não tem nada a ver com o puro o puro e santo evangelho de Deus. Próxima coisa são as rezas e as orações e as entregas de linhagem. E eu quero focar um pouquinho aqui. Quantas rezas e orações que foram feitas? Volto de novo, as pessoas falam, não, eu não tive envolvimento. Mas você teve envolvimento com tantas rezas. A reza de Santa Cruz de Caravaca, Ave Maria, Salve Rainha, terço, meu irmão, terço. Se soubesse o ciclo de repetição que as pessoas entram por causa do terço, né? Não, eu não fiz pacto com nenhuma entidade. Mas o que você fazia? Eu só rezava todos os dias os terços, né? 3 horas por dia só. Aí, não, mas eu não sei porque a minha vida não rompe. Você criou esse ciclo de repetição e de destruição. Muitas rezas e pactos, foram feitos pactos com a entidade. Um outro ponto é a esterilidade. Irmãos, toda vez que nós entramos dentro dessas fortalezas, as coisas que vão ser aplicadas é esterilidade. Toda fortaleza da idolatria trará esterilidade espiritual. Por quê? Porque ao idólatra, que também está ligado ao orgulho, ele vai pautar dentro da esterilidade.
a pessoa se torna estéril, porque ela vai habitar nos desertos. Lembra que nós começamos ontem falando dos desertos? Agora entra naquilo que a gente tocou lá em cima, a prostituição e as carências afetivas, a solidão, também faz parte disso. Por quê? Porque por causa da orfandade, a pessoa vai buscar diversos níveis de gatilhos, né? Diversos níveis de gatilho. Então ele vai simplesmente se entregar para os níveis de prostituição. Até porque toda a base da idolatria precisa ter o sangue branco. Querido, toda a base da idolatria precisa ter o sangue branco, que é o sêmen. O sangue branco também alimenta a idolatria. Quem lembra do pecado incitado por Balaão, que depois você vai ver que esse pecado é mencionado como uma doutrina que estava nas igrejas lá em Apocalipse, que era a doutrina de Balaão. Qual é a doutrina de Balaão? A doutrina de Balaão é a sexualidade idólatra, ou seja, o culto sexual. Então, toda forma de prostituição, querido, não é prazer, é culto. Infelizmente, as pessoas não se tocam nisso. Toda vez que você tem uma relação sexual, você não está só tendo relação sexual, você está prestando culto. Por isso, a cama tem que ser sem mácula. Porque todas as vezes que homens e mulheres se deitam dentro de uma aliança matrimonial, isso é culto ao Senhor. Entenda isso. O apóstolo Joseí, ele dá uma referência a respeito disso. Ele fala, uma vez ele contando, ele falando, olha, eu tenho amigos que foram macumbeiros, pais de santos, espíritas, pessoas das trevas mesmo, e eles dizem o seguinte: se não tem anjos dentro do quarto, quando o marido e a mulher estão fazendo sexo, vai ter demônios. Ou vai ter humanos. Mas alguém vai estar ali, recebendo aquele negócio. Irmãos, a sexualidade é algo muito pura. O sexo não foi fruto do pecado. Entenda isso. O sexo não foi fruto do pecado e o sexo não é pecado quando é feito corretamente. Por quê? Qual foi a ordem de Deus dentro do jardim? Multiplique-se. E só existe uma maneira de se multiplicar. Pelo menos eu não entendi outro tipo de maneira de se multiplicar. Ainda acho que não conseguiu fazer a telepatia, né? Pronto, ficou grávida. Então, a gente vai ter que entender que o relacionamento sexual é pautado numa ordem de Deus de multiplicação. Então, quando um homem e uma mulher dentro de uma aliança têm o seu momento puro, sem profanar esse momento com aberrações, com forma não natural, são os anjos que estão ali recebendo esse momento. Os anjos do Senhor estão ali e a casa está sendo blindada. Mas todas as vezes que se faz sexualidade fora da aliança, ou seja, sem a aliança matrimonial, quem está ali recebendo tudo isso é os demônios, para fortalecimento dos altares na cidade. Essa, então, é a prostituição cultural. Observe, querido, os lugares onde tem mais idolatria também tem mais prostituição, principalmente infantil. Os lugares que mais onde é colocada idolatria também é os lugares de mais índice de prostituição. Vamos lá, Nordeste, aonde mais a gente coloca essa questão de prostituição infantil, prostituição. Ah, apóstolo, mas é por causa do turismo. Não, queridos. Não existe lugares mais idólatras no Brasil, no sentido assim, de vários deuses, do que a região Nordeste. Não vou dizer que não existe, mas existe muita idolatria nesse lugar. E
existe também nos lugares praianos, né? Nas costas. Por quê? Porque aí é o culto a Iemanjá, culto às marinhas, às rainhas, perdão, dos céus. E também isso entra os altares. Então, o sangue branco é necessário para fortalecimento desses altares. O sangue branco, ele sempre vai fortalecer. Esse também é uma outra mentalidade da fortaleza da idolatria que tem que ser quebrado. Não, apóstolo, não tem nada a ver. Só foi um ato sexual. Querido, só esse ato sexual te prendeu em diversos lugares e fortalezas emocionais, espirituais e também financeiras. Veja como isso é muito forte. A palavra do Senhor diz em Provérbios, capítulo 5, que aquele que anda no caminho da mulher adúltera, ele anda no caminho de morte e também no inferno. Por quê? Porque nós vamos entender que a sexualidade, dependendo qual for ela vai consumar uma fortaleza. A sexualidade dentro do adultério, ou seja, o adultério, que é a prática sexual com uma pessoa, ou seja, se você é casado ou se uma outra pessoa é casada e você é solteiro, mas você teve relacionamento com uma pessoa casada, ou você é casado, teve relacionamento com um casado ou solteiro, isso é adultério. E o adultério, ele causa sepultura. As pessoas que cometeram adultério, eles estão no caminho de morte. As pessoas que caminham na prostituição, eles andam no caminho de miséria. Alguém já viu algum prostíbulo rico? Alguém já viu algum prostíbulo sem seus cafetão, que também não são ricos, são mais ou menos, roda dinheiro, mas sempre vive no estado de perca? Ou seja, ninguém vai ver, porque a obra da prostituição é a obra da miséria. Depois tem a pedofilia, a bestialidade, esses tipos de situações sempre vai levar para um nível de amarras espirituais. Amém? Próximo. As tristezas, depressão, suicídio e também uma das questões da fortaleza da idolatria é os estados de invocação da morte. Porque quem está na idolatria, ele está nos lugares de sepultura. Então, ele sempre vai invocar a morte. Uma das frequências dessa fortaleza é as pessoas invocarem a morte como auxílio. Irmãos, preste atenção. Pare de, quando você ficar triste, começar a pedir para morrer. Você não sabe os pactos que é gerado nisso. Eu quero morrer, Jesus me leva porque eu quero morrer. Não aguento mais minha vida, Senhor, me leva. Sabe o que você está dizendo? Você está dizendo que você precisa do auxílio da morte para resolver a tua vida. E você esquece que morte não é ausência de vida. Você esquece que morte é um ser. Como a vida é um ser. A vida não é só essa existência nossa. A vida é Jesus. Jesus é um ser, é a vida. E a vida, então, é uma pessoa, como a morte também é uma pessoa. Então, todos aqueles que vão para a prática da tristeza, suicídio, ou estão sempre pedindo para morrer. Eu quero morrer, sabe? Eu prefiro morrer. Se Jesus me levasse agora. É até muito interessante isso. Parece, nossa, pessoa quer ir para a glória. Não, ele não quer ir para a glória. Ele está desistindo da vida. É diferente de querer ir para a glória. O apóstolo Paulo queria ir para a glória. Fala, rapaz, eu estou doido para ver Jesus. Mas quando eu penso na igreja, fala, cara, eu quero ficar mais um pouco aqui para treinar essa igreja. Mas quão gostoso é a glória, porque eu já estive lá, eu já fui a esse céu, eu já entrei nisso, eu já entrei nessa dimensão. Mas
A hora que eu olho para a terra e vejo os meus irmãos, eu sinto a necessidade de estar aqui. Mas lucro mesmo é se eu for para a glória. Então, querido, não confunda os teus estados de tristeza que pede para morrer comparando com o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo estava ansiando estar lá porque ele viveu, ele foi para lá. Mas ele olhava para a igreja e dizia, eu preciso ficar. Agora, qual é o motivo que a gente fala, quero morrer, Jesus me leva, Jesus me leva. Porque as coisas estão dando errado na minha vida. Então, por as coisas estar dando errada, o que eu faço? Jesus me leva. Mas se no outro dia começar a dar certo, Jesus não me leva mais não. Agora, peraí, que está dando certo aqui, não me leva mais não. Agora eu quero ficar. Né? Agora eu quero ficar. Então, a gente tem que parar de pedir o auxílio da morte. Muitos cristãos fizeram pactos com a sepultura por causa da idolatria. Vive no ciclo de repetição de destruição e aí as coisas sempre vai dar errado, aí vai pedir para morrer. Aí confirma mais um pouquinho essa sepultura. Nós não pedimos auxílio de morte, nós pedimos o auxílio da vida. Não é a morte que nos auxiliará, mas é a vida que sempre nos auxiliou, porque nós estamos no caminho, na verdade, e estamos na vida, que é Jesus. Amém? E por último, a fortaleza da idolatria, ela sempre vai provocar uma autossuficiência emocional, espiritual e financeira. Porque esse também é um dos trispés, né? É um dos tripés da fortaleza da idolatria. Qual seria esse tripé? A independência. A independência é um dos fundamentos da fortaleza da idolatria. Eu não dependo de Deus. Por isso o Senhor diz, maldito é o homem que confia no outro homem. Mas aqui, querido, é que eu não... então eu não posso confiar em vocês, irmão. Eu não posso confiar em ninguém de vocês. Não, Jesus não está dizendo isso. Deus está dizendo, maldito é o homem que confia na força humana para resolver a sua vida. Na verdade, aqui ele não está falando maldito é o homem que confia no outro homem, no sentido de eu não posso confiar no meu irmão. Ele está dizendo, cuidado para que você não faça do teu irmão a base de confiança ou a base sólida da tua fé, ou não faça de você mesmo a base da tua fé e de confiança. Cuidado para você não confiar na tua humanidade. Você tem que confiar em Deus. Então a independência é a raiz da autossatisfação. A autossatisfação emocional. E aqui entra uma coisa chamada solteirismo. Vai quebrar esse negócio, irmão, em nome de Jesus. Não vai ter esse negócio de solteirismo. O Senhor nos fez para viver em família, salvo aqueles irmãos que foram chamados para ter o ministério, o dom de eunuco. Amém? Quem tem dom de eunuco, a gente respeita. Mas, irmão, quem não tem dom de eunuco vai casar em nome de Jesus. Vai casar. Vai profetizar aqui. Por quê, irmãos? Nós precisamos entender que essa onda de Lilith agora está causando um solteirismo terrível. E, ponto 2, por causa dos homens não ser mais homem, as mulheres estão procurando mulher. Meu irmão, em nome de Jesus, que os cabamachos comecem a aparecer de novo. Eu tenho orado isso daqui, os machos, os M-A-X-O-X-O. Porque nós temos que entender, queridos, que por causa dessa fragilidade do ser eunuco, ou perdão, essa fragilidade do ser humano, eu li aqui e falei, da fragilidade do ser humano, do ser homem, os homens estão se tornando frágeis demais, que isso também é a fortaleza da idolatria. Toda a fortaleza da idolatria vai trazer a homossexualidade. Preste atenção, queridos. Por que as pessoas falam, não,
a homossexualidade é uma raça, porque tem crianças que já nascem com trejeito homossexual. Então, por isso que eles estão defendendo ser raça. Não, é uma genética, tem o X, o Y e deve ter o Z, né? Que é um negócio meio assim, que não é nenhum nem outro, né? Não, querido, não existe o genoma G, Z ou qualquer coisa. É X e Y, ou seja, é homem ou mulher. Mas, apóstolo, as pessoas nascem com um trejeito desde a sua infância. Sim, querido, isso é as maldições hereditárias vindo de uma família idólatra. Todas as pessoas que tiveram um forte pé na idolatria vai gerar uma próxima geração mariana, ou seja, afeminada. As mulheres potencializadas, então vai ter as mulheres macho e vai ter os homens fêmea. Então é uma troca. Isso é a fortaleza. Em nome de Jesus, nós vamos ter de novo mulheres delicadas e homem macho. Não estou dizendo aqui machismo nem feminismo, mas eu estou dizendo que, queridos, nós estamos trocando e invertendo as coisas. E isso está causando uma disfunção familiar. Uma disfunção familiar. Esses dias saiu aí uma reportagem, jogaram até um dos nossos grupos aí, as mulheres valorizando os seus bustos, né? Ou seja, buço. É buço? É buço, né? Os seus bigodes. As mulheres agora valorizando os seus bigodes, né? Então, é um trem que a gente está saindo do controle, irmãos. Pelo amor de Deus. Que os homens dessa geração sejam macho. Esse dia eu estava brincando, mas brincando de falar sério. Gente, a gente está vendo homem com dor de cabeça agora. Antigamente eram as irmãs. Não, hoje não, estou com dor de cabeça, estou meio cansado. Agora não, é os homens, né? Não, é que eu estou com dor de cabeça hoje. Eu estou indisposto. Ai, meu irmão, pelo amor de Deus. A gente vai ter que dar uma aula de machismo, né? Em nome de Jesus. Para levantar os cabamachos. Mas vamos lá. Isso também faz parte das obras das fortalezas da idolatria. Bem, a gente vai precisar entrar nessa questão aí, de quebrar essas fortalezas, amém? Entendidos? Vamos então para a renúncia. Irmãos, por que nós estamos falando tudo isso? Porque é fortaleza. É fortaleza. Amém. Tá difícil mesmo. Irmãos, eu tô falando isso daqui porque eu comecei a ficar preocupado. Vou dizer aqui, eu como pai de menina, eu tô preocupado. Eu tô preocupado por quê? Porque eu tô vendo que se nós não entrarmos para orar, as nossas filhas vão ficar viúvas, vão ficar solteiras. Tá tendo uma crise de homens. Uma crise terrível de homens. E aí os homens que aparecem não são homens. Eles não conseguem exercer liderança, eles não conseguem exercer governo, eles não conseguem exercer autoridade. E a autoridade não é autoritarismo. A autoridade é ter essa voz de comando, de dizer, olha, para cá, o Senhor falou comigo, é para lá. Não é mandar na mulher, não é mandar na família, mas é trazer uma voz de direção. E isso está ficando cultural. Esses dias eu estava até assistindo, a minha filha fala, pai, não fala isso não. Eu estava assistindo uma aula dela e uma professora insistiu terrivelmente. E ela falava, ó, antigamente na cultura era o patriarcal. Era o patriarcal antigamente. Hoje já não é assim. Hoje todo mundo manda dentro de casa. Todo mundo tem a sua igualdade. Ou seja, é isso aqui que nossos filhos estão aprendendo. Não existe mais patriarcal. Até a minha filha ficava, mãe, o que é esse negócio de pai teatral? Eu falei, é isso daí mesmo que a gente está vivendo. É o pai teatral, né? Não é nem o patriarcal. Ele está sendo um teatro dentro de casa. Porque, irmãos, a gente tem que entender que precisa estabelecer uma linha de governo. E pronto, não tem esse negócio que todo mundo, não. Existe, dentro da nossa casa, existe uma ordem, existe uma sequência, que quando isso é quebrado, a família é quebrada. Porque temos diversos divórcios hoje. Vamos lá.
Qual é a consequência da idolatria? É a quebra de governo. Antigamente, olha para Israel. As tribos eram o seguinte: um governa 10, o outro governa 50, o outro governa 100, o outro governa 1000. Não é assim? Os líderes de tribos. 10, 50, 100, 1000. Ou seja, se um pastor, vamos colocar aqui na geração passada, pastoreasse o marido da casa, a casa inteira era pastoreada. Por quê? Porque se pastoreou o marido pastoreia a casa. Mas e hoje, querido? Hoje nós temos o pastor do marido, o pastor da mulher, o pastor da criança, o pastor do cachorro, o pastor do papagaio, o pastor do... Ou seja, hoje todo mundo da nossa casa precisa ter um líder. Por quê? Porque já não tem uma liderança dentro de casa. Então tem que ter o líder da mulher, o líder do homem, o líder da criança, todos eles precisam ser liderados. Porque o homem já não lidera mais dentro de casa. Essa liderança não é o machismo e nem o autoritarismo. É o governo de falar, olha, o senhor está dizendo isso, ó, o senhor está dizendo aquilo. Hoje não tem mais isso. E isso é fruto da fortaleza da idolatria. Os homens que estão se afeminando e as mulheres com seus cinturões de castidade. Então nós vamos arrancar isso em nome de Jesus. Amém? É desse jeito. Vamos lá. Vamos orar mais, minha irmã. Esses varão vai aparecer. Os homens valorosos. Em nome de Jesus. Sim. Vamos lá. Você pode orar comigo e falar assim: Pai, em nome de Jesus, eu quero te pedir perdão por ter acessado e alimentado essas fortalezas, por todas as vezes que eu fluí nessas dimensões espirituais da idolatria, ou a minha família fluiu. Eu venho nessa semana te pedir perdão por todos os altares idólatras que foram levantados, por mim ou pela minha geração passada. Todos os pactos e ofertas que foram feitos nesses altares, todos os sacrifícios que alimentaram esses altares, eu te peço perdão, Senhor, e renuncio, me apropriando da obra da cruz. E essa cruz é colocada entre eu e cada geração passada, e entre eu e cada altar dessa geração passada. Senhor, pela tua infinita misericórdia, eu te peço que o Senhor destrua em mim e na minha genética e na minha geração futura todos os altares que foram levantados para os ídolos. Eu renuncio e peço perdão. Quebro, anulo e destruo todas as fortalezas, padrões, comportamentos, intenções, pensamentos que foram bases para esses altares estarem na minha vida. Eu proclamo que estou fora agora de todas as prisões afetivas. Eu saio agora das feridas da rejeição. Eu saio da carência e da solidão. E eu tomo o meu coração que eu entreguei para pessoas ou para os ídolos. Eu declaro que o meu coração é entregue para Jesus Cristo agora. E todos que tentarem acessar o meu coração terão que primeiro acessar Jesus e a vontade de Jesus.
Pai, eu renuncio toda a obra da maçonaria e os cavaleiros templários. Eu me arrependo pelo derramamento de sangue na minha geração. Me arrependo pela obra do assassinato e que o sangue inocente que está na minha mão, por causa do assassinato, do homicídio, do suicídio, da violência, minha ou da minha geração passada, que esse sangue seja limpo pelo sangue de Jesus agora. Que as minhas mãos sejam limpas, Pai. Toda maldição que veio na minha obra de produtividade ou nos meus pés sejam quebrados. Eu aplico o sangue de Jesus agora e que as minhas mãos e pés comecem a pegar fogo agora. Mais fogo, Jesus. Purifica, Senhor, em nome de Jesus, a minha genética. Pai, eu renuncio ao canibalismo. Por toda a vontade de destruir os concorrentes. Por me alegrar na queda das pessoas. Em nome de Jesus, eu me arrependo por todas as rezas, orações. Eu renuncio o batismo na casa da idolatria. Renuncio às consagrações, entrega de linhagem, pactos familiares, invocação de guardiões familiares. Renuncio à falsa trindade, que é representada na casa da idolatria como Maria, José e Jesus. Renuncio os cultos que foram dados a eles. Renuncio todas as rezas que fiz. Ave Maria, novena, São Cipriano, terço bizantino, simpatia, Santa Cruz de Caravaca, trezena, São Marcos e São Manso, Pedra da Lua, benzimento, rezadeiras e todos os tipos de rezas que eu apliquei ou que a minha geração fez, eu tiro essas vozes desses altares. Em nome de Jesus, declaro agora que eu e minha casa estamos saindo das fortalezas da idolatria e não ficaremos presos agora em nenhuma mais desses altares idólatras. Quebra a maldição de esterilidade, de sequidão, de deserto, de solidão, de assolação, de roubo. É quebrado agora em nome de Jesus. Eu quebro o cerco de morte contra a minha vida e contra a minha família. Eu quebro toda a perseguição. Eu quebro toda a atmosfera de violência e guerra contra a minha vida. Eu saio da maldição de Ismael, de viver sempre dentro de um ambiente de guerra. Eu quebro agora e tomo as promessas de Isaac, de Abraão e de Jacó, em nome de Jesus. Renuncio todos os ciclos de violência, todos os exércitos dos espíritos das matas, todos os pactos com a religiosidade. Renuncio e peço perdão pela prostituição e toda forma de solidão. Eu saio do caminho da sepultura. Eu não andarei em tristeza. Eu renuncio à tristeza e à depressão. Quebro o pacto com a sepultura.
Eu estou sendo tirado agora de toda a sepultura física, espiritual ou dimensional, em nome de Jesus. Que os meus pés saiam da sepultura agora. Pai, eu peço perdão por invocar a morte como auxílio. Eu não tenho a morte como auxiliadora da minha vida. Eu me refugio em Jesus Cristo, que é vida. Em nome de Jesus. Renuncio e me arrependo por toda autossatisfação emocional, espiritual e financeira. Senhor, hoje eu declaro que sou dependente do Senhor. Declaro que sou totalmente dependente nas minhas emoções, no meu espírito e nas minhas finanças. Ajuda-me, Senhor. Em nome de Jesus. É que eu oro agora. Amém. Pai, eu oro pelos teus filhos, declarando, Senhor, que todo caminho de sepultura, todo caminho da fragilidade, todo caminho, Senhor, que tem destruído homens e mulheres, que tem invertido os papéis, nós declaramos que caia por terra, que os teus filhos agora comecem a ser incendiados pelo fogo santo purificador. Fogo sobre a vida deles. Pai, eu declaro fogo agora. E todos os altares que foram levantados, eu declaro, seja destruído em nome de Jesus. Altares de idolatria sejam destruídos em nome de Jesus. Se vocês tiverem preso, eu declaro, saiam em nome de Jesus de todas as prisões. Alma, saia das prisões. Corpo, saia das prisões. Finança, saia das prisões. Família, filhos, saiam das prisões. Fé, chamados, saia das prisões agora. Esse é um decreto divino, saia de todo tipo de prisão. Eu declaro fogo nos teus pés, fogo nas tuas mãos, fogo na tua cabeça, fogo do Senhor consumindo agora, quebrando todos os altares. Pai, eu declaro que os meus irmãos estão sendo livres de todas as fortalezas e todos os pactos com as entidades, todas as rezas, todos os pactos, todas as orações que foram feitas, todos os pedidos colocados nesses altares, que os teus anjos recolham agora e seja destruído esses altares. Mente, seja agora cativa Jesus Cristo. Toda atuação da nova era que rouba a mentalidade, pare agora. Toda sonolência, toda desistência, toda opressão e depressão, pare agora. Saia da sepultura. Em nome de Jesus, eu declaro vida, 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 vida. Receba vida no teu espírito, receba vida na tua alma, receba vida no teu chamado, receba vida no teu ministério, receba vida na tua economia, vida em nome de Jesus. Esse é um decreto divino, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Que o Eterno abençoe vocês. Fiquem com Deus. Shalom, shalom.